Pronto para mais uma aula de português? Sim, se és do 7º ou do 8º ano, estás no sítio certo para a 17ª aula de português no Estudo em Casa. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampainho e vamos começar já com a nossa aula de hoje. Continuamos no céu. Eu pedia que mostrassem das estrelas ao sonho, é o tema da aula de hoje. Lembras-te do desafio que te coloquei da última vez? Pois bem, esse desafio és tu que o vais corrigir. És tu que vais verificar daqui a 15 anos se concretizaste ou não os teus sonhos. Hoje vamos das estrelas aos sonhos e começamos com uma pequena animação da Disney Pixar que te convido a ver com atenção para depois responderes a algumas perguntas. Vamos lá. Madre mia!
Movido, alá. Lama kasih bakar. Itu tu dah rasa. Dapat tu nak Makan dia sama yang kan. Gostaste do vídeo? Muito enternecedor, não concordas? A história deste rapaz que vai numa viagem pela primeira vez com o seu pai e com o seu avô à descoberta de uma nova tarefa, de uma nova realidade. Consegues certamente responder à primeira pergunta que te coloco. Quais são as 3 gerações apresentadas nesta animação? A do avô, a do pai e a do rapaz. Portanto, a velhice, a idade adulta e a infância ou adolescência. E depois coloco-te outra questão. Qual é o objetivo desta viagem? Já te disse. O objetivo desta viagem é ensinar ao rapaz esta tarefa. Mostrar-lhe aquilo que tanto o pai e o avô fizeram ao longo da vida e transmitir-lhe esses ensinamentos. Então, o objetivo da viagem é mostrar e ensinar ao rapaz a tarefa que o pai e o avô têm desempenhado ao longo da vida. Em seguida, comprova que tanto o avô como o pai tentam influenciar as atitudes e as escolhas do rapaz. Naquela imagem vemos a discussão entre qual é o instrumento a adotar para arrumar as estrelas. Mas antes disso, o rapaz também tenta imitá-los. Eles são referências para ele. Ele tenta imitar os gestos. Depois, quando lhe dão o boné, também tentam que ele adote a forma de cada um deles usar o boné. Vai correr mais ou menos bem. Vamos ver a proposta de resposta. De facto, ambos tentam que o rapaz use o boné de uma determinada forma e também tentam influenciá-lo na escolha da ferramenta, do utensílio para, digamos, arrumar as estrelas. E afinal, de que formas é que o rapaz mostrou que tinha personalidade própria? Ele adotou uma maneira própria de usar o boné, se te recordas, escolheu a sua própria ferramenta, mas tudo começou quando ele percebeu que conseguia resolver o problema da estrela grande. Então, uma proposta de resposta, o rapaz mostrou a sua personalidade ao resolver o problema da estrela grande de uma forma original e reveladora de uma sensibilidade especial, singular. Porquê? Porque ele percebeu como é que a estrela era constituída e percebeu como é que podia desmembrá-la. E passou a usar o boné à sua maneira, quando percebeu que conseguia resolver o assunto, e escolheu a sua própria ferramenta para varrer as estrelas. E avançamos. Afinal, qual é o fenómeno natural que esta história explica? Uma maneira engraçada de explicar o quê? As fases da Lua, exatamente. A história explica o fenómeno das fases da Lua, uma vez que é da responsabilidade das personagens arrumarem as estrelas de maneira a que se veja uma parte ou a totalidade da Lua. Encontrei uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá, que foi Prémio Nobel da Paz em 1979 e que é uma santa da Igreja Católica, e que ela dirige esta mensagem aos educadores, sejam eles pais, professores, o que forem. E diz-lhes: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar,
mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Mas em cada voo, em cada sonho e em cada vida, permanecerá para sempre a marca dos ensinamentos recebidos. Então, consegues relacionar esta mensagem de Madre Teresa de Calcutá com a mensagem do vídeo? Não é difícil, porque tanto o pai como o avô transmitiram ao rapaz vários ensinamentos e ele adaptou-os à sua forma de ser. Então, uma proposta de resposta, mais uma vez, seria: embora o rapaz tenha observado e aprendido com o seu pai e com o seu avô, tem a sua personalidade. Por isso, usa o boné de outra forma e varre as estrelas com outro utensílio. Não obstante, no final, ele cumprirá a sua função, continuando a tradição familiar. Continuará a sua vida, a viagem da sua vida. E passamos a um poema de Miguel Torga, intitulado Viagem. Recordas-te? Miguel Torga, aquele poeta do poema O Segredo, do Seio Ninho, é esse mesmo. E ele escreveu este poema que intitulou Viagem e que, de certa forma, nos mostra como é que ele pretende, este sujeito poético pretende viver a vida. Acompanha a leitura comigo. Aparelhei o barco da ilusão e reforcei a fé de marinheiro. Era longe o meu sonho e traiçoeiro o mar. Só nos é concedida esta vida que temos e é nela que é preciso procurar o velho paraíso que perdemos. Prestes, larguei a vela e disse adeus ao cais, à paz tolhida. Desmedida, a revolta e a imensidão transforma dia a dia a embarcação numa errante e alada sepultura. Mas corto as ondas sem desanimar. Em qualquer aventura, o que importa é partir, não é chegar. Então este sujeito poético, vamos caracterizá-lo, prepara-se para viver, prepara-se para a vida. E o que é que ele faz? Vai aparelhar o barco da ilusão. Vai preparar-se para a vida, para esta viagem que é a vida, dando importância ao sonho. É cuidadoso e prepara-se para isso. Depois, mostra-se confiante, reforçou a fé de marinheiro, a fé do homem que vive e que vai encetar esta viagem. Depois também é corajoso porque tem consciência de que o sonho é distante, aquilo que ele pretende alcançar é distante e a viagem é perigosa porque o mar é traiçoeiro. E por fim percebemos que ele é decidido porque larga a vela e abandona o cais de forma rápida e não desanima ao cortar as ondas. Portanto, ao vencer as dificuldades, não desanima. E em busca de quê? Em busca do seu sonho, da sua felicidade, um sonho distante. Portanto, procurar ao longo da vida, através também da ilusão e do sonho, a felicidade. E avançamos na análise do poema, vendo que o sujeito poético parte atrás do seu sonho, decidido, e abandona a prisão da facilidade. Chamo-te a atenção para aquele segundo verso da segunda estrofe. E disse adeus ao cais, à paz tolhida. Pois bem, aquela paz tolhida é a facilidade. A facilidade a que José Régio, o sujeito poético em Cântico Negro, também resistia. É muito fácil, mas não é tão sedutor. O verdadeiro valor da vida é quando nós enfrentamos as nossas dificuldades e os nossos desafios. E, portanto, ele abandona essa prisão da facilidade. E porquê? Porque só temos esta vida, só temos esta oportunidade para atingir a felicidade e procurar a felicidade perdida. E avançamos ainda no poema, vamos ver que esta viagem, esta vida, está aqui mais uma vez associada ao mar, sempre presente na nossa literatura. E temos várias palavras do campo lexical de mar. Por exemplo, mar e marinheiro. Depois, as ondas, que fazem parte do mar. O cais de onde partimos. O meio de transporte que utilizamos, o barco e a embarcação, que aqui é à vela, portanto, sujeito à vontade, ao sabor do vento. E este mar é traiçoeiro e é também imenso e agitado. É uma revolta e imensidão sem medida. Portanto, traiçoeiro, agitado e imenso. E esta viagem, por isso mesmo, porque é
atravessando este mar traiçoeiro, agitado e imenso, esta vida, esta viagem tem aquelas características. É errante, portanto não tem destino, e é perigosa. Há alturas em que o barco salta da água e quase que voa, podendo transformar-se numa sepultura. É uma aventura, uma viagem sem rumo, perigosa, uma aventura. Então, para concluir, nesta viagem sem rumo, perigosa e que é uma aventura, nesta viagem da vida, o que importa é partir e nunca desistir, como o sujeito poético nos diz, mesmo com dificuldades ele nunca desanima. E porquê? Porque mais vale o caminho que a meta. O mais importante é partir e decidirmos a avançar, porque qualquer das etapas que atingimos é uma pequena meta. O que importa é aquilo que vamos aprendendo ao longo da vida. E vamos avançar na nossa aula com Mia Couto. Recordas-te o escritor moçambicano que escreveu O Menino que Escrevia Versos? Exatamente. Mia Couto faz-nos uma pergunta importante. O que faz andar a estrada? E para ele o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Isto é, o sonho ajuda a construir o futuro. E António Gedeão, um professor de Fisicoquímica chamado Rómulo de Carvalho, mas que também foi poeta e que adotou este pseudónimo António Gedeão, escreveu um poema intitulado Pedra Filosofal, a pedra mágica procurada e ansiada por todos, que transformava qualquer matéria em ouro e que permitia viver eternamente. E esta pedra filosofal é a canção que te convido a ouvir e a acompanhar o poema, aqui cantada por Carlos do Carmo. Ora, ouve. Mapa do mundo.
colorir. Entre as mãos de uma criança. Mais um poema bem representativo da nossa literatura, simbólico na nossa literatura. Reparaste que o sujeito poético fala dos outros, daqueles que não sabem, que não valorizam o sonho, que não sabem sonhar, nem sabem a importância que o sonho tem. E diz-nos que ele é uma constante na vida. Mesmo que os outros o desconheçam, mesmo que os outros o ignorem, é uma constante concreta e definida como outra coisa qualquer. E num perpétuo movimento. Isto significa, lembras-te, o bichinho álacre ou alacre, o bichinho alegre que nunca para à procura da concretização do sonho. Portanto, de uma forma ou de outra, quer se saiba ou não, quer se acredite ou não, a verdade é que o sonho será sempre parte da vida. E depois, nesta enumeração enorme, ele vai mostrando, este sujeito poético, a que é que o sonho dá origem. Dá origem à pintura, dá origem à arquitetura, dá origem à música, ao teatro e à magia do teatro associada aqui à magia da química. Portanto, o sonho será sempre inspiração. Inspiração, criatividade. E depois passa para a história, para as descobertas e volta à arte, à dança. Isto significa que o sonho será sempre impulso, impulsionará sempre o homem na descoberta de novas realidades. E destas novas realidades passamos para a passarola voadora de Bartolomeu de Gusmão até ao foguetão que aterra na superfície lunar. Portanto, a ciência e a tecnologia. O sonho será sempre empreendedor. Então, de facto, o sonho comanda a vida, porque sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Faz-nos parentes do futuro. Faz-nos parentes do futuro, ajuda-nos a construir o futuro. E nas próximas aulas vais ver e concretizar esta ideia. O sonho gera progresso. E, resumindo este poema em poucas palavras, podemos dizer o quê? Que o sonho é parte da vida, que inspira, impulsiona, empreende e gera progresso. E temos uma nuvem de todas as palavras que podemos associar ao sonho. Concordas com elas? Criatividade, progresso, movimento, eterno, perpétuo, que nunca acaba, a vida, a arte, a história, a ciência, tudo são manifestações do sonho, tudo decorre do sonho. E passamos para Miguel Esteves Cardoso, um autor que me acompanha desde a minha adolescência. Sim, eu era adolescente e já lia os artigos que ele escrevia no Expresso primeiro e depois no Independente, um jornal que já acabou, e gostava muito das crónicas dele. Entretanto, ele é um escritor, tem várias obras publicadas e diz-nos isto: os melhores sonhos de todos são aqueles que nos põem a pensar e a mexer. E repara como voltamos aqui ao sair do sofá, ao sonhar e agir em função do nosso sonho, em busca do nosso sonho. E diz-nos também que os únicos sonhos de que vale a pena falar são os que não nos deixam dormir, são aqueles que nos mantêm acordados e despertos. O vídeo que te vou mostrar a seguir é da responsabilidade de uma organização que tem como objetivo fazer, concretizar os sonhos de crianças doentes, com doenças crónicas, doenças raras, às vezes doenças terminais. E eles prepararam um musical para angariar fundos para a sua causa. E este vídeo, esta parte de vídeo que te vou mostrar agora, é o vídeo promocional desse musical. Acompanha-o comigo. Na vida quem não anda espantado de existir, quando há tanto a descobrir, lá do que podemos ver, que podes entender, lá do que sabemos do mistério
mistério que é viver. Vida quem não anda Espantado de existir, quando há tanto a descobrir. Para lá do que podemos ver, que pode-se entender. que sabemos do mistério que é viver. Na força do silêncio da escuridão. Para lá de onde posso olhar. Perdidos num mistério, à espera da razão e do melhor que está na vida. O sonho desta organização é concretizar os sonhos dos outros. Já reparaste como é importante e altruísta esta atitude? Concretizar o seu sonho, concretizar o sonho desta organização, é fazer cumprir o sonho de outros. Porque há quem sonhe concretizar esses sonhos, há quem queira provar que vale a pena esperar e há quem queira mostrar que o melhor está para vir. E concretizar os sonhos daqueles que estão sem esperança, que estão desanimados, é provar-lhes que o melhor ainda está para vir e que vale a pena ter esperança no futuro e continuar a sonhar. É esse o desafio que eu te coloco, de certa forma, pensando naquilo que, repara no desafio, naquilo que seria sonho na geração dos teus pais ou dos teus avós. Portanto, para concretizares este desafio, vais ter de conversar com os teus pais, com os teus avós, com gente mais velha e perguntar-lhes o que é que, na sua infância, na sua juventude, era sonho e acabou por se concretizar, ou que era impensável e agora é uma realidade. Baseado nisso, vais elaborar uma lista, uma enumeração, continuar o poema de António Gedeão com aquilo que se converteu em realidade, que foi sonho e que se converteu em realidade. E aquilo que eu te desejo é que os teus sonhos de agora, aquilo que eu espero, é que os teus sonhos de agora sejam concretizados e que, ao concretizares esses teus sonhos, aqueles que fizeste no último desafio, que escreveste e registaste, que ao concretizá-los fiques feliz, mas que também consigas tornar o mundo num lugar melhor. Porque o sonho é mais valioso ainda se assim acontecer. E vamos sistematizar a nossa aula. Vimos e explorámos a curta-metragem de animação A Lua, da Disney Pixar, um vídeo que tirámos do YouTube. Depois, lemos e analisámos o poema de Miguel Torga, A Viagem da Vida, em que o que importa é partir, não é chegar. O que importa são as várias etapas que vamos vencendo, que vamos ultrapassando e não a meta que pré-definimos. E depois ouvimos, lemos e explorámos o poema de António Gedeão, Pedra Filosofal. No fundo, a pedra valiosa aqui é o sonho que converte aquilo que é sonho, aquilo que nos parece impossível, em realidades e que faz com que o mundo avance e progrida. É esse tipo de sonhos que eu desejo que tu tenhas. Fica bem. Estarei aqui na próxima aula. Até lá!